E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar a Paula Martini, que conversou com consultores sobre a desestatização da Petrobras. Paula, uma boa tarde para você. Essa medida aí, ela pode de alguma forma ajudar na redução de preços? Oi, Jairo, uma ótima tarde para você, para a Muriel e para todos. Primeiro, que a avaliação aí da maioria dos especialistas, até conforme a gente já tem mostrado aqui na programação da CNN, é que esse projeto de privatização ou desestatização da Petrobras está muito mais na ordem do discurso do que da prática efetivamente. Ontem, por exemplo, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que é muito difícil que isso aconteça ainda em 2022, apesar de ter sido aí uma bandeira levantada pelo novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida. O Gustavo Montesano deu uma entrevista coletiva ontem para anunciar os lucros do BNDES e explicou que dificilmente a desestatização aconteceria esse ano, já que o menor prazo para o banco conseguir realizar um processo semelhante foi de 15 meses. Foi o recorde do BNDES, foi 15 meses, então isso não sairia a tempo do final do governo Bolsonaro ainda em 2022. E, para além disso, a principal discussão nesse momento envolve o preço dos combustíveis. E sobre isso, eu conversei com o geólogo e consultor Pedro Zalan, ele que já trabalhou, inclusive, na Petrobras, e ele falou o seguinte: Paulo, a Petrobras ela sempre é demonizada pelo aumento do preço dos combustíveis, seja em governos de esquerda ou governos mais à direita, ou quando a Petrobras tem lucro ou quando amarga prejuízo. Sempre se fala em privatizar a estatal, seja qual for aí a situação da companhia. E ele destacou que a privatização ou a desestatização não resolveria o problema que a gente está vivendo, porque a parcela, a margem de lucro da Petrobras é, segundo ele, aí muito pequena, entre 30% e 35%. E para que a gente conseguisse chegar a uma resolução, a uma solução completa que aliviasse o preço final do bolso do consumidor, a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, os tributos federais e principalmente os estaduais, o ICMS, que está aí no alvo, no olho aí da ação da Advocacia Geral da União hoje no Supremo Tribunal Federal. Outra coisa que ele destacou foi o próprio lucro das distribuidoras e dos postos de gasolina. Ele lembrou o seguinte: Paulo, o preço da gasolina pela Petrobras, o reajuste, não sobe há mais de 60 dias. E o último reajuste do diesel foi agora, na segunda-feira, depois de um período de 50 dias sem reajuste. Mesmo assim, o preço na bomba não parava de subir. Então, a conta não está fechando, essa culpa não é apenas da Petrobras. E não adianta fazer mudança no Ministério, nem na presidência da estatal, se tudo isso não for revisto. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro mudou o presidente da Petrobras já pela terceira vez e os combustíveis continuam altos. A gente tem agora também essa outra frente, essa outra ofensiva do governo Bolsonaro, que é, de repente, tentar acionar o CAD para tentar, de alguma forma, fazer uma pressão ali na Petrobras para que a estatal reveja a sua questão da política de preços, mas o Pedro Zalan falou que ainda que essa ação do governo, instigando o CAD para que tenha algum tipo de ação, isso pode trazer algum resultado, mas um resultado aí inexpressivo, porque ainda que avance, a gente tem que considerar que o problema do combustível é um problema mundial, que os derivados do petróleo estão altos aí em todo o mundo. Pedro Zalan, esse especialista com quem eu conversei, ele mora na Virgínia, nos Estados Unidos, e deu um exemplo bem interessante para a gente levar em conta. Ele disse que por lá o preço da gasolina comum está cerca de 4,25 dólares o galão, mais ou menos R$6, e que o preço normal era em torno de 2 dólares a um ano. O preço, em meio ano, e o preço praticamente dobrou nesse período, isso fora aqui do Brasil, nos Estados Unidos. Paula, excelente apuração, excelente análise, é um retrato muito bem feito para a gente ter uma ideia do que envolve, na verdade, realmente reduzir o preço dos combustíveis. A gente vê tanta gente perdida quando fala sobre isso, não sabe o que pode acontecer, quais são os passos que podem ser tomados. A gente lembra que desde o começo do ano, essa era a prioridade do governo federal, reduzir o preço dos combustíveis, e a Paula agora traz esse levantamento, esse cenário completo do que realmente é necessário para que a gente veja alguma mudança mesmo no bolso do consumidor. Obrigada, Paula, um bom trabalho por aí.